Ele nos guiará um passo por vez e cada passo requer fé. Pastores, evangelistas e leigos, todos precisamos entender este princípio. Olá, amados, Fernando Alencar aqui para ler com você o último capítulo do livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Exatamente, chegamos ao último capítulo do nosso audiobook e em nosso próximo vídeo seremos abençoados com um livro do pastor Cláudio Duarte. Com certeza você já deve ter sido edificado pela sabedoria e pelo humor desse homem de Deus. Além da leitura de cada capítulo, na descrição de nossos vídeos incluiremos um link para você baixar um material complementar composto por testes, exercícios de fixação e etc. Para que você não perca nenhum capítulo, sugiro que você se inscreva no canal e clique no sininho. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Apêndice 3. Sendo guiado pelo Espírito de Deus no ministério. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 7. Este apêndice foi compilado e editado de transcrições das mensagens que o irmão Hagin pregou durante o acampamento do Ministério Kenneth Hagin em Tulsa, Oklahoma, nas noites de 28 e 30 de julho de 1988. Entre 1943 e 1944, eu era pastor de uma pequena igreja em Farmsville, no centro-norte do Texas. No Dia das Mães, fui convidado para pregar em outra igreja, em um culto especial de domingo à tarde. Na prática, isso significava que eu perderia o culto da manhã em minha própria igreja. Então, dissemos à nossa congregação que teríamos nosso culto de Dia das Mães à noite. De qualquer forma, tínhamos as maiores frequências nos cultos à noite. Como era maio, estava quente o suficiente para janelas e portas ficarem abertas. Algumas vezes tínhamos mais pessoas do lado de fora do que de dentro. Eu havia trabalhado por semanas no meu sermão de Dia das Mães, e era um daqueles bons. Estava com minhas anotações, as passagens bíblicas e algumas citações de Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, entre outros. Eu estava pronto. Durante o culto, alguns jovens e crianças estavam homenageando as mães. Tudo era sobre as mães. Enquanto eu me sentava, no momento que um trio de garotas cantava a última música, o Espírito de Deus me disse: assim que eles acabarem de cantar, levante-se e faça um culto de cura. Eu disse: querido Senhor, eles vão pensar que estou louco. Hoje é o Dia das Mães. O Senhor não entende? Não houve nada sobre cura aqui. Todo o culto foi sobre as mães. Eu nunca soube o que aquele trio estava cantando porque eu estava presenciando uma discussão entre minha mente e meu coração. O Espírito do Senhor não habita em sua cabeça. Ele habita em seu coração, em seu espírito. Ele não fala à sua mente. Ele fala a você no seu espírito, em seu ser interior. Olhei para a multidão. Vários homens tinham vindo apenas porque suas crianças eram parte da programação. Eu pensei, esses homens não voltarão à igreja até o Natal. Eu posso pregar sobre mães, tocar um pouco os sentimentos e fazer com que eles venham para ser salvos. Quando chegou o momento do meu sermão, cheguei ao púlpito, tomei minhas notas e li meu texto. Mas eu não podia ir adiante. Fechei a Bíblia e disse: companheiros, eu tenho que obedecer a Deus. Naquela noite tivemos um culto de cura poderoso. Um senhor na congregação não podia andar ereto. Quando impus minhas mãos sobre ele, o poder de Deus veio e o endireitou imediatamente. Ele se curvou para trás e tocou o chão. Depois, se curvou para a frente e tocou o chão. Ele fez todo tipo de ginástica. Normalmente um homem daquela idade, ele tinha cerca de 69 anos, não poderia ter feito aquilo. Quando outras pessoas da congregação viram o que estava acontecendo, elas ficaram encorajadas e começaram a ser curadas. Olhei para o fundo e vi todos os homens que tinham vindo por causa dos filhos. Aqueles que eu pensei que nunca voltariam se eu não pregasse sobre mães. Eles estavam sentados lá, chorando. Deus os havia tocado. Ele sabia como alcançá-los. E muitos daqueles homens voltaram na semana seguinte. Muitas vezes nós, pregadores, pensamos que sabemos o que precisa acontecer porque já temos nossa programação preparada. O Espírito Santo vai tentar se mover em um culto, mas não conseguirá, pois estamos tentando seguir nossa programação.
Agora, ter o esboço de um sermão é bom, e segui-lo, se necessário, é certo também. Mas se o Espírito Santo guiar você para fazer algo mais, faça. Você já percebeu que algumas vezes Deus se move de maneiras às quais nós não achamos que Ele fosse se mover? Seria maravilhoso se Deus nos dissesse todo o seu plano desde o começo, não seria? Seria muito mais fácil para nossa mente e nosso coração se Ele fizesse isso. O profeta Samuel teve de lidar com essa questão quando o Senhor lhe disse para ungir um novo rei em Israel. Vamos olhar para a parte da história em 1 Samuel 16. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos perante Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Versículos 1 e 4 a 13. Por que Deus não disse a Samuel: Vá ungir Davi? Por que seguir um processo de eliminação? Por que Deus não disse a Samuel quem não seria o próximo rei, em vez de quem seria o próximo? Samuel era tão humano quanto o restante de nós. Ele estava tentando fazer uma escolha lógica entre os filhos de Jessé. Ele pensou que o mais velho seria o escolhido, mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Versículo 7. Se o Senhor tivesse olhado para a nossa aparência, muitos de nós estaríamos em apuros. Certa vez, enquanto sediava algumas reuniões em Kansas, passei uma tarde sozinho em oração pelas reuniões. Durante aquele tempo, comecei a pensar acerca de minhas falhas pessoais, meus defeitos e erros que cometi no passado. Enquanto eu pensava, fiquei constrangido. Eu disse: Senhor, estou quase constrangido de ficar em tua presença. Então comecei a listar ocasiões nas quais eu tinha falhado ou errado na direção dele em diferentes circunstâncias. Sua resposta me estarreceu. Sua voz foi tão real para mim quanto se alguém estivesse na mesma sala comigo. Eu até olhei em volta para saber se havia alguém lá. Ele disse: Eu sei que você errou, mas eu estava olhando para o seu coração o tempo inteiro. Eu não estava olhando para o homem exterior. Foi então que Deus me mostrou 1 Samuel 16:7 e continuou: Até quando você errou, seu coração estava sempre certo perante mim. Aquilo me abençoou. Enquanto Samuel observava cada filho de Jessé, Deus continuou dizendo: Não, esse não. Imagino que Samuel tenha começado a pensar se ele não tinha se enganado em ir à casa de Jessé. Então perguntou a Jessé: Você tem mais algum filho? Algumas pessoas pensam que os profetas sabem de tudo, mas esse não é o caso. Nós, como ministros, também não sabemos de tudo. Tudo o que sabemos é o que Deus nos diz. Muitas vezes, durante o culto, Deus me disse que havia alguém ali a quem ele gostaria de ministrar.
Umas poucas vezes ele até me disse quem era, mas essa é uma exceção, não a regra. Samuel sabia apenas o que Deus lhe havia dito, que um dos filhos de Jessé seria o próximo rei de Israel. Por que Deus não nos diz toda a história de uma só vez? Porque se ele nos dissesse tudo sobre todas as situações, nós estaríamos andando por vista, e não por fé. E se não andarmos por fé, não podemos agradá-lo. Hebreus 11, 6. Essa é a razão pela qual Deus não disse a Samuel, no princípio, qual dos filhos de Jessé ele deveria ungir como rei. A pianista de nossa igreja, em Farmersville, tinha um tumor no pulmão esquerdo tão grande quanto o punho de um homem. Ela não havia nos pedido para orar, nem tinha ido para a fila de cura. Mas enquanto eu finalizava o culto da manhã de domingo, o Senhor me disse: há uma mulher aqui que eu quero curar antes que você vá. Se eu tivesse hesitado, teria pensado: bem, se há uma mulher aqui que ele quer curar, será que ele não sabe quem é? Isso teria dispersado o culto e a direção de Deus estaria perdida. Além disso, essa querida irmã poderia não ter recebido sua cura. Antes que tivesse tempo de pensar, eu anunciei: o Senhor quer curar uma mulher aqui nesta manhã. Uma mulher se levantou na congregação e começou a caminhar à frente. Em meu espírito, no que nós chamamos de voz mansa e suave, eu ouvi: não é esta. Então eu disse à mulher: irmã, você não é aquela de quem o Senhor está falando, mas vem até aqui. Pelo fato de a cura já pertencer a você, vou orar e impor minhas mãos. Nesse momento, a pianista se levantou. O Espírito Santo me disse: é esta. Então impus as mãos sobre ela e orei. Na terça-feira seguinte, ela voltou ao hospital para os tratamentos. Após alguns raios-x, os médicos disseram que o tumor tinha desaparecido completamente. Você vê, Deus quer que andemos por fé. Ele nos guiará um passo por vez e cada passo requer fé. Algumas vezes nós pensamos que Ele está nos guiando em uma direção com base no último passo que Ele nos orientou a dar. Mas, na verdade, aquele passo era para nos posicionar a seguir em outra direção. Pastores, evangelistas e leigos, todos precisamos entender este princípio. Como Deus nos guiou a Tulsa, Oklahoma. No capítulo 11 deste livro, o irmão Hagin contou como o Senhor mostrou que queria que ele mudasse o escritório para Tulsa, Oklahoma. Aqui, ele nos traz mais detalhes dessa mudança. O Senhor me disse que queria que mudássemos nosso escritório para Tulsa, e então ele nos daria o antigo prédio de escritórios do irmão T.L. Osborne. Pouco depois, ele me despertou em uma manhã ao nascer do sol e me disse para ir ver certo empresário em Tulsa. Eu sabia que esse homem tinha dinheiro, mas eu não iria pedir-lhe dinheiro. Nunca tinha pedido dinheiro pessoalmente a alguém e não iria começar agora. Então, minha esposa, Aureta, e eu dirigimos até Oklahoma a negócios. Enquanto estávamos lá, telefonei para esse empresário e combinamos de encontrá-lo junto com a sua esposa para jantar naquela cidade. Eu nunca havia dito nada para ele sobre mudar para Tulsa ou acerca do que o Senhor nos tinha dito sobre o prédio do irmão Osborne. Enquanto deixávamos o restaurante com esse casal, outro casal amigo de longa data, posteriormente o homem se tornou membro de nossa diretoria, estava chegando para jantar no mesmo restaurante. Eles apertaram as mãos do casal com quem tínhamos acabado de jantar e então aquele casal entrou em seu carro e foi embora. Logo em seguida, o casal que tinha acabado de chegar nos convidou para comer com eles. Nós agradecemos o convite, mas dissemos que tínhamos acabado de jantar. Bem, venham e bebam um copo de chá ou algo assim, eles disseram. Então nós voltamos para o restaurante com eles. Enquanto estávamos conversando, eu disse quase brincando que nós nos mudaríamos para Tulsa, para o antigo escritório de T.L. Osborne. Aquele homem falou brevemente com a sua esposa, sacou o talão de cheque e me passou um cheque de $1.000 para nos ajudar a fazer a mudança. Oh, não, eu disse. Nós estamos apenas pensando a respeito. Nós provavelmente não faremos isso. O homem então revelou. Pegue, Deus tem falado conosco sobre dar a você esse dinheiro. Use para o que quiser. Nesse caso, eu disse, eu aceitarei. Obrigado. Antes de sairmos de Tulsa, fomos a um shopping center comprar algumas coisas. Enquanto estávamos lá, veio um homem que conheci durante uma conferência de homens de negócios do Evangelho Pleno. Novamente mencionei de passagem que estávamos nos mudando para Tulsa.
Vamos dar $1.000 para ajudar na sua mudança. Tive de telefonar para outro homem que eu conhecia e acabei mencionando sobre o escritório do irmão Osborne e ele disse: eu irei ajudar com $1.000. Quando voltamos para a casa em que estávamos hospedados, enquanto contava ao casal o que estava acontecendo, o marido disse: coloque $1.000 para mim, vou ajudar também. Poucos dias depois, falei com outros 2 homens de negócios sobre o mover e sobre as finanças já ofertadas. Cada um deles disse: pode contar com mais $1.000. Antes que eu percebesse, já contava com $7.000, quer na mão ou em promessas, para apoiar nossa mudança para Tulsa. Deus estava naquilo. Foi a coisa mais fácil do mundo. Meu ponto é, se eu não tivesse ido a Tulsa para encontrar com o homem com quem Deus me disse para encontrar, aquele que não nos deu dinheiro naquele momento, eu não teria estado com aquele segundo casal que nos deu a oferta. Muitas vezes, quando Deus nos guia, as coisas não acontecem da forma como achamos que elas aconteceriam, mas precisamos deixar Deus nos guiar passo a passo. Precisamos andar por fé. Não se envergonhe de retroceder. Em 1951, eu estava pregando em Oklahoma para uma reunião regional de uma denominação pentecostal. Ao fim de uma reunião em particular, o Senhor me disse para chamar certo empresário e impor as mãos sobre ele com o fim de que fosse cheio do Espírito Santo. Eu conhecia aquele homem. Ele era famoso na comunidade, mas não era pentecostal. Era membro de uma igreja do Nazareno. Sendo bem conhecido como esse homem era, não queria chamá-lo pelo nome. Então eu disse: se alguém desejar ser cheio do Espírito Santo, venha à frente. Vou impor as mãos sobre você e você será cheio do Espírito Santo. 2 ou 3 vieram, mas aquele empresário não. Desci da plataforma e impus as mãos sobre aqueles que vieram. Era como impor as mãos sobre uma maçaneta. Nada aconteceu. Ninguém recebeu nada espiritualmente. Eu tinha perdido a direção de Deus, pois ele não tinha me dito para chamar a todos, mas para impor as mãos sobre uma pessoa específica. Então, eu retrocedi. Voltei para a plataforma e disse às pessoas: companheiros, eu perdi a direção de Deus. Preciso voltar. Por favor, me perdoem. Naquele momento, chamei aquele homem à frente e, mesmo antes que conseguisse impor minhas mãos sobre ele, o homem ergueu as mãos e começou a falar em outras línguas. Com muita frequência, nós ministros temos tanto receio de admitir que perdemos a direção de Deus que continuamos no caminho errado, em vez de voltar, fazer as correções e continuar. Enquanto ministra, se você perceber que perdeu a unção, não se envergonhe de voltar e se corrigir. Sendo guiado pelo Espírito na operação dos dons espirituais. Frequentemente, enquanto estou orando por um culto à noite, o Senhor não me dá nenhuma direção em particular para a mensagem. De fato, ele diz: não gaste tempo preparando o sermão, apenas espere em mim. O que quer que for preciso no culto, eu vou extrair do seu espírito. Você vê, da mesma forma que você põe coisas em um computador, eu tenho colocado a palavra no meu coração em todos esses anos de ministério. Então o Senhor tem algo que pode tirar de lá. É por isso que muitas vezes eu não sei em que direção o culto vai seguir, até que os músicos estejam no louvor e na adoração. Sou tão humano quanto você e gostaria de saber de forma adiantada o que o Senhor quer realizar no culto, mas muitas vezes Ele não me deixa saber. Contudo, o Espírito Santo habita em mim e eu confio nele para me dar o que é necessário para um culto em específico. A respeito disto, vamos considerar o seguinte versículo de 1 aos Coríntios 3. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 16. Temos enfatizado o fato, e é bíblico, de que o Espírito de Deus habita em nós individualmente. Mas precisamos entender mais plenamente que também é verdade que o Espírito Santo habita em nós coletivamente, em uma congregação local, uma reunião e no corpo de Cristo como um todo. O Espírito de Deus habita em cada crente individualmente e em todo o corpo de crentes coletivamente. Salomão construiu um templo ou uma casa física para Deus no Antigo Testamento. Hoje, somos habitação espiritual do Espírito de Deus. E como somos seres e casas espirituais, precisamos de dons espirituais. Enquanto viajava de igreja em igreja,
No início de meu ministério itinerante, eu percebia que era capaz de operar nos dons espirituais em algumas igrejas mais do que em outras. Em uma igreja, eu profetizava ou tinha uma palavra de conhecimento. Em outras, pelo menos 7 dos 9 dons espirituais mencionados em 1 aos Coríntios 12 estavam em evidência. Mas em certas igrejas eu não fazia nada além de ensinar. Finalmente eu perguntei ao Senhor, por quê? Ele me levou a 1 aos Coríntios 14:1, quando Paulo encoraja a igreja em Corinto a desejar os dons espirituais. Em seguida me disse que esta epístola não foi escrita para um indivíduo. Ao contrário, foi escrita para um grupo inteiro de pessoas. Paulo estava dizendo ao corpo inteiro da igreja em Corinto para desejar os dons espirituais. E se eles desejassem, o Espírito Santo distribuiria os dons para indivíduos da congregação como ele quisesse. O Senhor me disse que, para que os dons espirituais se manifestassem em uma igreja, aquela igreja deveria primeiramente crer nos dons espirituais e depois desejá-los. Aqui, novamente, vemos a verdade de Hebreus 11:6, de que sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas precisam saber mais a respeito dos dons espirituais. Quando elas perceberem o que a palavra de Deus diz sobre os dons espirituais, podem crer neles e receber os benefícios desses dons operando em sua vida. A condução do Espírito Santo. Pessoas têm me perguntado o que eu quero dizer com orientação do Espírito Santo para ministrar a um indivíduo. Bem, a melhor maneira de explicar isso é com a imagem de uma corda amarrada ao seu espírito, não ao seu corpo, puxando você para uma direção em particular. Durante o momento da ministração, você sentirá como se essa corda estivesse puxando você para alguém. Isso acontece comigo muitas vezes. Quando chego àquela pessoa, imponho as mãos sobre ela. Embora eu não saiba nenhuma informação específica sobre a pessoa ou sua situação, quando imponho as mãos sobre ela, sei exatamente qual é o problema. Outro método que o Espírito de Deus usa para me guiar é me dando o que eu chamo de microvisão. Algumas vezes, antes de um culto ou do momento da ministração, em meu espírito eu me vejo fazendo algo como impor as mãos sobre alguém em particular. No culto, quando esse momento chega, eu faço o que me vi fazendo naquela visão. Jesus operou de forma semelhante. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. João 5:19. O papel da igreja local. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, como cabeça da igreja, seu corpo, quer fazer por meio do seu corpo espiritual a mesma coisa que fez por meio do seu corpo natural. É por isso que ele precisa de você. O apóstolo Paulo disse: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 1 aos Coríntios 12:27. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Isso se refere à igreja de forma universal. Todo crente nascido de novo é membro desse corpo, mas quando um grupo de crentes se reúne, eles, de fato, tornam-se o corpo de Cristo, tornam-se o templo, santuário de Deus. Observe este versículo de 1 aos Coríntios 3 na tradução amplificada. Vocês não discernem nem entendem que vocês, toda a igreja em Corinto, são templo de Deus, seu santuário, e que o Espírito de Deus tem sua morada permanente em vocês para estar em casa tanto coletivamente como igreja quanto individualmente? Versículo 16. Nós, como indivíduos, somos templo do Espírito Santo, mas quando nos ajuntamos, local e coletivamente, nos tornamos um templo para Deus naquela reunião. Com muita frequência, todos os olhos estão voltados para o pregador em um culto. Entretanto, há um grande poder em um grupo de crentes em concordância. Temos visto muitas pessoas em cadeiras de rodas serem libertas. Houve 3 em apenas uma noite. Ninguém pôs as mãos sobre elas, mas a glória de Deus estava presente. Elas saltaram e começaram a andar. Algumas pessoas dizem: eu gostaria que nós tivéssemos mais disso. E nós poderíamos ter isso se as congregações se conectassem espiritualmente com o ministro. Dúvidas e incredulidade na congregação podem impedir o trabalho do Espírito Santo. Jesus encontrou isso em Marcos 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam.
Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Versículos 1 a 6. Jesus não foi capaz de fazer grandes obras em sua terra natal, porque as pessoas não creram. Então o que ele fez? A mesma coisa que nós, como ministro, devemos fazer: ensinar. Conforme aumenta o entendimento das pessoas sobre as operações do Espírito Santo, a capacidade delas de crer naquelas manifestações também aumenta. Igualmente, a capacidade de receber. Nenhum pastor, ministro, evangelista ou profeta pode fazer mais do que a congregação permitir que ele faça. Quando eu estava ministrando em Oklahoma, uma mulher de 72 anos que tinha estado confinada em uma cadeira de rodas por 4 anos veio durante o momento de cura do culto. 3 dos melhores médicos do estado tinham examinado aquela senhora e dito que ela jamais andaria novamente. Antes que eu pudesse impor-lhes as mãos, ela começou a chorar copiosamente. Espere um minuto, irmã, eu disse. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O Espírito de Deus me inspirou a dizer aquilo, mas ela continuou gemendo a plenos pulmões. Cada vez que eu tentava acalmá-la, ela chorava ainda mais, gritando com toda a sua voz. Ela soava como um trem cargueiro dentro de um túnel. Finalmente eu fiquei de frente para ela e bradei: eu ordeno em nome de Jesus, cale-se! Ela finalmente se acalmou. Por que eu fiz isso com a senhora de 72 anos de idade? Eu tive de falar mais alto do que ela para ganhar sua atenção. Com toda aquela gritaria, ela não conseguiria ouvir que Deus tinha algo para ela. Porém, a congregação não entendeu o que eu estava fazendo. Eles pensaram que eu estava sendo rude com ela, então as pessoas se desconectaram espiritualmente. Não pude ministrar àquela mulher, pois a congregação tinha pisado no freio. Então parei e passei alguns minutos ministrando, explicando para a congregação o que tinha acabado de fazer. Muitos deles entenderam e tiraram os pés espirituais do freio. De fato, eu pude perceber isso em meu espírito. O culto foi adiante. Em menos de 10 minutos, aquela querida senhora, a quem os médicos disseram que jamais andaria novamente, começou a pular e saltar na frente da igreja, totalmente curada. Mas se eu não tivesse sido capaz de trazer pessoas suficientes da congregação para estar em acordo comigo, nunca poderia ter ministrado a ela. Nos eventos do meu ministério itinerante, eu estava acostumado a ver 60% ou mais das pessoas curadas, algumas vezes 9 pessoas em cada 10. Mas, durante uma reunião em particular, eu sabia que nem 10% das pessoas estavam sendo curadas. Busquei a Deus a respeito disto. Jejuei e orei por alguns dias. Perguntei ao Senhor onde eu estava falhando. O Senhor disse: não é você. Há incredulidade demais na multidão. Você não verá ninguém ser curado ali. Então, ele me lembrou de várias ocasiões das quais teve de mudar o ambiente antes de poder ministrar cura a alguém. Uma dessas ocasiões foi em Marcos 7. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Versículos 32 a 35. Então o Senhor me perguntou: por que você acha que eu o coloquei à parte da multidão? Eu não sei, eu disse, eu sempre quis saber. O Senhor disse: eu não pude curá-lo naquela multidão, havia muita incredulidade ali. Agora, é diferente quando você está em um lugar, no campo missionário, por exemplo, onde não há a congregação puxando o freio. Mas, em sua maior parte, as congregações das igrejas norte-americanas sabem muito bem que a fé delas afeta o sucesso de alguém que ora pelos enfermos. Em igrejas que são ensinadas de forma consistente acerca dos dons espirituais,
Sempre tenho completa liberdade de ministrar conforme Deus me orienta. Uma palavra do Senhor para os ministros. O tempo é agora. O dia já chegou. Você já está no limite. Agora caminhe. Não olhe para trás. Tenha a dedicação e a consagração necessárias. Caminhe. Caminhe no poder de Deus. Ministre no poder de Deus. E tudo o que eu disse a seu respeito certamente se cumprirá. Nada falhará, pois o Senhor já decretou. O Senhor ordenou assim para estes últimos dias. E porque estamos nos tempos do fim, e certas coisas já se cumpriram, outras rapidamente se cumprirão. Se cumprirão no mundo natural e se cumprirão na sua vida e no seu ministério. Acontecerá, enfim, e você se alegrará e se regozijará. Pois o Senhor falou e nenhum demônio ou até o próprio Satanás, nem a humanidade certamente serão capazes de parar isso, pois o Senhor está se movendo. É verdade que na maior parte do tempo nós não compreendemos os caminhos que o Espírito Santo toma para nos dirigir através das ministrações. Eu, por exemplo, costumava ver pregadores dizerem que Deus mudou a sua mensagem na última hora. Quando isso acontecia, eu imaginava que eles não haviam permanecido na presença do Senhor para receber a mensagem certa. Entretanto, com a experiência, eu percebi que isso estava muito longe da verdade. Como pregadores, temos a responsabilidade de apresentar a palavra do Senhor a um povo faminto por Deus. Essa mensagem pode vir tanto por uma direção específica do Espírito de Deus, quanto por intermédio do nosso próprio espírito recriado. Na maioria das vezes, a pregação se dará sobre um trecho no qual refletimos durante um tempo, antes de apresentá-la à congregação. Nada há de errado com isso. Na verdade, esse é o padrão, conforme disse Jesus. Então lhe disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Mateus 13:52. E é exatamente por isso que algumas vezes se dará o caso de nós termos preparado um sermão para na última hora o Espírito nos guiar em outra direção. Foi isso que aconteceu comigo certa noite. Eu havia meditado durante toda a semana sobre o que iria apresentar à igreja. Meu espírito, entretanto, não encontrava descanso sobre nenhum tema. Chegou o momento da celebração e na hora da pregação eu não tinha palavra alguma. Então, pela fé, me dirigi ao púlpito. Eu iria apenas orar e esperar no Senhor. Eu o conhecia bastante para saber que Ele não iria me abandonar. Então, aconteceu que no meio da oração, Deus me disse para ministrar cura e libertação. Imediatamente, através da palavra do conhecimento, Ele me revelou que na quarta fila, do lado direito, havia uma mulher que estava sentindo uma fisgada atrás do joelho da perna direita. Então, pela palavra da sabedoria, Ele me orientou que a chamasse para a frente e ministrasse libertação sobre ela. E foi assim que naquela noite uma ex-sacerdotisa do diabo foi liberta e posteriormente uma igreja acabou sendo aberta em sua casa e seu filho se tornou o pastor daquela comunidade. Muitas pessoas vieram a crer em Jesus. Diversas curas aconteceram naquela noite e a palavra foi anunciada com demonstrações do Espírito e de poder. E então, meus irmãos, com esse testemunho, eu encerro aqui a leitura deste abençoado livro. No nosso próximo vídeo, iniciaremos a leitura do livro do pastor Cláudio Duarte. Ao terminar este audiobook, espero ter ajudado você a desenvolver uma maior intimidade com o Espírito de Deus. Se de algum modo o ajudei, não deixe de colaborar comigo nesta obra. Eu preciso da sua ajuda. Nossa única fonte de patrocínio neste momento são pessoas que, como você, nos ajudam a seguir, ensinando acerca das verdades do reino. Nossa chave Pix é 859-9959-5787. Lembre-se de, ao fazer a sua oferta, conferir o nome do titular, Fernandes Joseli Batista Alencar. E esta chave Pix é o meu celular pessoal. Envie uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Alegraria muito meu coração saber como Deus tem ajudado você através desta obra. Pai Celestial, obrigado pela obra que Tu tens feito na vida daqueles que agora me ouvem. O Senhor sabe que para mim é uma honra ser um instrumento nas Tuas mãos.
Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito dirija cada um, a fim de que a Tua vontade e o Teu maravilhoso plano se cumpra em suas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.